Bom dia, sorriso de Deus! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todo mundo esteja aberto e preparado para um lindo retiro nesse domingo. Infelizmente eu não pude estar presente nesse dia de hoje por conta de um curso em Curitiba, mas eu fiz questão de gravar esse vídeo para vocês e poder oferecer um pouquinho da minha contribuição para vocês aí, da equipe do Sorriso de Deus. Quero também agradecer o convite do Maurício Barbosa para fazer parte do Sorriso de Deus. Me senti muito honrada e muito feliz pelo espaço e pela oportunidade. Quero agradecer todos vocês também por estarem receptivos aí nesse dia para ouvir um pouquinho do que eu tenho para falar. Então, que vocês possam aproveitar e eu possa também fazer falar com vocês um pouquinho sobre a depressão. Eu me chamo Andrine Mignoso, sou psicóloga em Arapoti e trabalho já há 6 anos com a área clínica. Estou aqui ajudando diariamente as pessoas a se sentirem cada vez melhores consigo mesmas. Bom, vim hoje para falar um pouquinho da depressão. A depressão, vocês sabem que é caracterizada a doença do século, né? Então, ela precisa ter um olhar muito especial, porque quem sofre de depressão tem realmente uma condição médica, emocional e espiritual que precisa de cuidado. Eu vou me até a falar um pouquinho dos sintomas para vocês, para que vocês também possam ajudar outras pessoas através da palavra, do conhecimento, né, e distribuir isso para as pessoas que vocês possam. De acordo com o DSM-5, que é um livro que registra todas as doenças de ordem emocional, a depressão, de uma forma geral, ela tem os sintomas que são muito característicos, né? Uma tristeza recorrente, pessoas que estão há muito tempo sentindo tristeza, cuidado, isso pode ser um sinal de depressão. Mudanças de humor repentinas que duram acima de 2 semanas, também pode ser um sinal. Normalmente as pessoas que estão em processo, entrando ou estão dentro de um processo de depressão, também podem apresentar um descontrole emocional. Isso acaba se transparecendo através de um descontrole de explosões de raiva, por exemplo. A gente sabe que as emoções, elas aparecem dentro da gente, mas nós precisamos aprender a lidar com elas. A emoção, ela faz parte de todo ser humano. A diferença está em como a gente lida quando sente a tristeza, tá? Então, quando a pessoa passa por um longo período de descontrole de raiva, de descontrole emocional, de explosões, é preciso ficar muito atento. Pode ser depressão. Também nós temos uma condição na depressão que é a diminuição do interesse em realizar as coisas que antes eram boas, que faziam bem para a pessoa. Ela perde o interesse na área de lazer, perde o interesse na área de relacionamentos sociais, ela pode acabar perdendo o interesse de fazer tudo o que ela fazia antes. Portanto, a gente precisa ficar muito atento. Outra questão é relacionada ao peso. Ganho ou perca de peso acima de 5% do peso corporal da pessoa pode ser um sinal de depressão. Você sabia disso? Então, preciso ficar muito atento também a essa condição. Outra coisa são as dores no corpo. Preciso ficar atento que dores musculares, tensões musculares no corpo inteiro, junto com todo esse conjunto de sintomas que eu estou falando para vocês, pode ser também um sinal de depressão. Então, outra questão. Normalmente a pessoa pode reclamar muito de dor na alma. Quando a pessoa traz a evidência verbal de que tem uma dor, um vazio, e que ela relata ser um vazio na alma, uma dor na alma, eu acho que é um motivo muito importante de ficarmos muito atentos. É comum também na depressão a pessoa apresentar alterações no sono, para mais
ou para menos. O que eu quero dizer com isso? A pessoa pode ter excesso de sono mais do que o normal dela e dormir muito, passar muitas horas numa cama, ou ainda perder o sono, e a gente caracteriza como insônia. Então, quando a pessoa perde o sono, acorda de madrugada, com frequência não consegue dormir quando precisa, isso pode ser um sinal de depressão. E chama atenção para uma questão mais profunda ainda, que é o sintoma de vazio. Pessoas que relatam um sentimento de vazio e que não sabem muito explicar de onde vem, como é que isso funciona, isso pode ser um sinal de depressão. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão. É um conjunto de sintomas que vão caracterizar a depressão. Se vez ou outra teve um acontecimento e a pessoa se sentiu triste, passou o dia na cama, isso é uma coisa. Agora, a depressão, ela tem uma característica de todos esses sintomas, uns mais presentes, outros menos presentes, ocorrendo em cerca de acima de 2 semanas. Então, para caracterizar um episódio depressivo, 2 semanas. Acima de 2 meses com esses sintomas, a gente pode dizer que a pessoa possivelmente está num quadro depressivo e aí precisa de tratamento, tá? Lembrando que, além dos sintomas, para se fechar um diagnóstico de depressão, a pessoa apresenta prejuízos na vida dela. O que eu quero dizer com isso? Ela pode não conseguir trabalhar ou ter dificuldades nos relacionamentos, nas interações sociais. A pessoa tem uma diminuição significativa no bem-estar pessoal. Então, nesse sentido, se somarmos os sintomas com esses prejuízos, com a duração dos sintomas acima de 2 semanas ou de 2 meses, a gente pode estar entendendo que um processo depressivo está se instalando na vida dessa pessoa. Além disso, algumas alterações são bem características. Normalmente, os afetos, os sentimentos é o primeiro fator de evidência que fica alterado, né? Depois, o prejuízo pode se tornando maior, que a pessoa acaba tendo uma dificuldade no raciocínio. Então, normalmente, pessoas depressivas, elas apresentam uma queixa de que não conseguem se lembrar muito das coisas, de que não conseguem ter uma boa memória, não conseguem ter uma concentração satisfatória e nem mesmo uma atenção para fazer o que antes era normal. Então, a maneira de funcionar anterior, a gente percebe que tem uma diferença de quando essa pessoa não tinha depressão para quando a pessoa, para esse aspecto depressivo já instalado, né? E se a gente for pensar nas causas da depressão, elas são diversas. Não tem como a gente dizer que um único fator é que leva uma pessoa à depressão. Às vezes pode ser um conjunto de fatores, às vezes pode ser um fator muito forte, como por exemplo a perca de um ente querido, né? Mas realmente precisa avaliar. Inclusive, um desafio do profissional da psicologia, da psiquiatria, da neurologia que atende os casos de depressão é conseguir levar a pessoa a descobrir o que é que está por trás dessa depressão, qual é a condição dela que afeta o raciocínio, o afeto e até mesmo o autocuidado dela, né? Então é preciso prestar muita atenção nesses sintomas. Se você percebe que alguém ao seu redor ou enfim, alguém que você conheça apresenta a maioria dos sintomas que eu falei aqui para vocês, é preciso ficar atento e sugerir uma avaliação com um profissional. Essa pessoa pode estar precisando de ajuda e talvez você possa ser a pessoa que leve essa ajuda e realmente consiga salvar uma vida, né? Depressão é coisa séria, a gente precisa cuidar com a pessoa que tem depressão, que é portadora de depressão,
porque em casos gravíssimos ela pode levar até mesmo ao suicídio. Então, nesse sentido, eu espero poder ajudar vocês com essas informações e que a gente possa ter um compromisso sério de observar e de poder levar a possibilidade dos tratamentos. E aí tem diversas formas, tem com profissionais, tem com o pessoal, tratamento que o próprio pessoal da igreja pode auxiliar muito através das orações, das conversas, né? Enfim, eu acho que o pessoal aqui do Sorriso de Deus vai poder falar mais para vocês sobre também a questão dos tratamentos. Num outro momento eu volto para falar com vocês de outros assuntos ou até mesmo para aprofundar essa questão da depressão. Tá joia, gente? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.